Agora estão falando que o Bolsonaro está bem mais na dele, mais cauteloso, né? Hoje ele deu uma declaração rápida, ele participou de um evento com o Tarcísio Freitas aqui em São Paulo, o governador, e aí perguntaram para ele o que ele achou da escolha, né, da indicação do presidente Lula em relação a indicar o advogado pessoal dele, Cristiano Zanin, para o STF. E ele falou assim: a escolha de Zanin para o STF é competência do presidente. É porque ele fez o mesmo, né? Assim, ele indicou pessoas. Tem condição de liderar alguma coisa? Não tem, gente, não tem. Não, Assim, o que eu tô querendo dizer é que ele não. ele não se coloca nesse lugar de oposição, ele tá com medo de ser preso. É isso. É isso. Ele Então deu- ele vai. Assim, os caras vão cozinhar ele, vão deixar ele neutralizado, e ele não vai ter força pra liderar esse movimento que ele deveria ter força pra liderar, pra chegar em 2024, sei lá, ou sei lá quando, e falar: ó, temos esse cara aqui ainda. Eu acho que vão minando ele. Acho que é isso. Vão minar esse fulano. Porque ele tem que se tornar inelegível e sem capacidade de se articular. É o que eu tô falando. Ele tava lá há 30 anos. Eu não sei se ele sabe se movimentar aqui fora. É diferente você estar lá dentro há 30 anos, você conhece todo mundo, você tem imunidade parlamentar, você tem dinheiro pra caramba na sua mão e tal. Agora ele tá fora. O quanto aqui de fora ele consegue controlar quem tá lá dentro? Ele consegue controlar aqueles filhos dele lá, que assim, ficam batendo cabeça lá, votando aleatório. O Carlos ele já não consegue controlar, né? Pô, então, entendeu? Então Vai assim, ele nas vai redes controlar o sociais, Lira. Você acha que os caras, o Centrão, vendo o Bolsonaro fora, desse jeito que ele tá agora, assim, você acha que os caras vão contar com ele daqui a pouco? Fala, esse cara já passou, vamos Ele arrumar tá outro, né? acuado, Rafael? Acho que sim, e é natural, né? Você tá à beira aí de. Acho que desde que ele voltou ao Brasil, se a minha memória não me traz, já foram 3 depoimentos na Polícia Federal. Arábia né? Saudita, né? As joias. Do cartão, né? E do cartão. Dos atentados contra no 8 de janeiro. Né? Isso. Então, assim, natural que ele tenha que se resguardar de fato. Se a gente pegar, acho que você citou o Lira, né? Vocês citaram o Lira. Se pegar tanto o Lira quanto o Valdemar Costa Neto, né? Nomes importantes aí de partidos que caminharam em 18 com o Bolsonaro, o que é o discurso deles, né? O Lira é alguma coisa na linha de, olha, ele é um nome importante, influente, mas talvez não um bom candidato. Né? E o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, um pouco mais próximo ainda na defesa, nesse sentido de defender o Bolsonaro. Tanto que até procura também fazer uns testes aí, né, que fez com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, enfim, tá todo mundo um pouco se preparando pro que há de vir. Mas é um teste que pode se tornar uma coisa concreta, porque, enfim, né? também tem restrições jurídicas, mas então, alguma coisa vai sair, né? Mas eu chamei a atenção no caso do Lira, porque para essa frase, ele é um líder, mas talvez não seja um bom candidato. Quase um pouco para dizer assim, olha, a gente precisa dele, não necessariamente na cabeça da chapa, porque ele tem uma rejeição alta. E se nesse cenário que a gente está desenhando ele nem puder ser o cabeça de chapa, aí não tem outra alternativa mesmo. Se ele tiver alguma influência, vai ser para dar algum tipo de suporte a algum nome que não pareça, em tese, à primeira vista, como um representante do bolsonarismo, mas eu acho pouquíssimo provável que seja uma oposição como faz o Eduardo Leite, por exemplo. Para pegar um político tucano, um político profissional, eu acho que o discurso de quem for para o segundo turno contra o PT vai ser muito mais distante desse discurso tipo Eduardo Leite e mais, de alguma maneira, precisando trazer o Bolsonaro para a sua esfera. Entendi, Representar a questão dos evangélicos, a questão dos valores é muito importante, a relação com os militares, enfim, outras coisas que esse atributo que é do Bolsonaro. Então eu acho que esse nome vai precisar estar um pouco próximo a esse tipo de fala e conversando com alguns atores desse campo. Fala, Paulo. Lá na hora quando estiver mais próximo da eleição, porque assim, o rumo do governo PT até lá também vai ditar a coisa, né? Porque o cenário é muito diferente daquele de 2018, tá? Então muda a coisa. Então, chegando lá mais próximo da eleição de 26, né? De 26, então aí acho que a gente vai saber um pouco melhor se o discurso mais aliado do lado do Bolsonaro, esse discurso de costumes e tal, se ele ainda vai valer alguma coisa lá. Pode ser que não. Pode ser que a crise econômica seja tão forte
que uma pessoa mais equilibrada economicamente se eleja. Então, não dá para saber muito. Assim, porque o público do Bolsonaro, o público a fiel... falta de costumes, né, que eles falam, é algo forte, né? Será que mas é volátil. A economia é mais forte do que a falta de costumes? Você entende? Então, assim, é volátil. E, assim, a economia... existe uma tendência, a gente vai falar disso daqui a pouco, existe uma tendência de que, assim, não vai estar bom lá daqui 4 anos. E aí... vai precisar de alguém para corrigir essa coisa. Então a pauta de costumes era forte em 18 porque estava muito forte. É o kit gay, é o não sei o quê. Então aquele discurso do Bolsonaro que foi crescendo ao longo dos 3, 4 anos anteriores a 2014 a 18, tava muito forte, né? Então tava pipocando na internet, aquelas coisas, peça de teatro do não sei o quê, a exposição com o sujeito que tá nu lá no chão. Isso foi esquentando. Nossa, você tirou da porque da eu vi gaveta. essa coisa toda, eu acompanhei esse troço nascendo inteiro. Então lá era muito forte. Em 2026 eu não sei se vai ser. Então eu não sei se ele vai ter alguma relevância nesse sentido, porque o público dele, o fiel, esse que ele consegue influenciar em algum momento, eles não vão querer vê-lo como coadjuvante de um cara do Centrão. Eu acho, Paulo, que acho que tem duas coisas aí. Eu concordo que o determinante principal vai ser o desempenho do governo Lula, né? Se o Lula for forte, esquece qualquer coisa que a gente está falando aqui. Aí não tem influência mesmo, né? Porque o eleitorado... No limite, o que ele faz na eleição é dizer, eu gostei do governo ou não gostei do governo. Se eu gostei do governo, eu vou votar no candidato que representar. Se for reeleição, presidente Lula. Se não for o Lula não buscar a reeleição, algum ministro, enfim, algum nome próximo. E basicamente o que mais pega para o eleitor é a parte econômica mesmo. Então, né? E aí o outro ponto que eu queria comentar é essa questão econômica, né? Porque provavelmente, para esse Lula estar muito bem, né, nesse cenário hipotético, a economia vai ter que estar bem também. Agora, eu realmente acho que a gente, a partir de 18, né, tinha alguma coisa antes, mas acho que 18 fica muito forte, que não é só agora a economia que conta. Né? Por que eu estou dizendo isso? Se a gente pega as pesquisas de opinião pública sobre avaliação de governo, o que é alguma coisa que a gente nunca tinha visto, e aí não é força de expressão não, pelo menos desde a Constituição de 88, toda eleição presidencial, a gente não via a seguinte característica, que é, quando a gente olha a avaliação e as quebras, né, de como o eleitorado enxerga o governo, pré-2018, Marcelo e Paulo, pelo menos nos números que eu vi, não tinha esse efeito religião. Então pegava lá o Datafolha e outros institutos, a Quest, etc., Ibope, que eram os mais tradicionais lá no passado, né? Perguntavam assim, o que você está achando do governo? E aí quando quebrava por segmento, se era ateu, se era evangélico, não tinha nenhuma variação. Todo mundo achava mais ou menos a mesma coisa. Uhum. A variação importante era a renda. Uhum. Esse era o grande jogo. Depois de 18, com muita força, você faz essa mesma pergunta e tem lá o componente de religião. Tem. E você pega... Isso foi muito forte no Bolsonaro. Você pega as atuais no governo Lula, ainda se mantém. Por exemplo, os evangélicos, mesmo controlando por renda, por escolaridade, tem alguma coisa que vem criticamente o governo Lula. Tanto é que o Lula teve que fazer, né, na campanha, tem que fazer aquele aceno importante para os evangélicos, lembra? Excelente. Qual foi? Para o mandato do Lula 3, não teve uma nova carta ao povo brasileiro. Para quem não tem na memória, a carta ao povo brasileiro foi uma mensagem escrita que o Lula, na eleição de 2002, digamos, fez um sinal para a sociedade, para o mercado, dizendo, olha, eu não vou fazer loucura, em resumo. Mas era uma carta econômica. Era um problema econômico. A carta de 2022, acho que você foi muito feliz na lembrança, é uma carta de valores, né? Justamente para tentar combater. Então, eu acho que vai manter lá. De novo, o principal, eu acho que é o ponto que o Paulo falou, é o desempenho do governo Lula. Se não for um governo tão bom como tudo reza a crer, né, tem muita dificuldade de apaziguar um monte de conflito, vai ser uma eleição em aberto. E aí eu acho que com essa eleição em aberta, essa questão de valor ainda vai pesar. Vale lembrar, só para complementar essa questão dos evangélicos, falando assim,
é outro público que eu conheço relativamente bem, né? O público evangélico e tal. Esse público também é volátil, assim. Eles vão atrás daqueles mega pastores que já estão se acertando ali, porque eles precisam do governo. Esses mega pastores que apoiaram o Bolsonaro maciçamente aí e que fizeram das suas igrejas um palanque, esses sujeitos, eles precisam do governo de turno. Eles não precisam do Bolsonaro, eles precisam do governo de turno. É que eles encontraram no Bolsonaro um aliado que eles nunca tiveram. Então esse é um ponto. Então assim, mas eles já foram aliados do Lula no passado. Todos esses caras que estão aí, você pode escolher qualquer um deles, já foram. Você vai encontrar foto deles lá dando mão, Lula abraçando, Dilma. Tá, foram, porque eles precisam do poder, eles precisam do governo, porque eles têm Você imagina você viver... Imagina a gente, pessoa física, se você tem... sei lá, 50 casas aqui em São Paulo, o trabalho que dá administrar essas 50 casas. Então você imagina você ter 50 templos, 100, 200, 300, aquela coisa de não pagar imposto, não sei o que. Eles estão sempre no limiar de ser cobrados pelos templos que eles têm. Então esses manda-chuvas dessas igrejas, eles precisam estar próximos do governo. Eles não vão se dispor com o Lula, mas nem ferrando. E eles vão daqui a pouco já se ajeitar, uns já sinalizaram e tal. Então, assim, daqui 4 anos, o tal do público evangélico já pode estar em outra. Porque eles vão muito na onda do que o pastor vai fazer nesses próximos 4 anos. Ou eles vão botar o povo de molho, falar, não, fica tranquilo aqui e tal, e meio que esquecer do assunto e voltar como era antes. Porque antes era assim, a influência não era tão direta, porque os pastores faziam o que eles tinham que fazer lá dentro do poder, mas o povo não ficava alheio a isso. Agora eles trouxeram o povo todo para junto desse conchavo político. Daqui a 4 anos pode ser que isso já tenha mudado, eles já estão fazendo outro tipo de acordo lá, mas eles não vão trazer as pessoas, é só chegar no domingo lá, contar outra história e tudo bem. Então, esse público eu conheço bem, e ele não é um público assim, fiel aos princípios, assim, tipo assim, se o pastor for para lá, eu vou para cá. Não, se o pastor for para lá, eu também vou. Então eles são mais fiéis aos pastores do que aos princípios.